Engasgou, filha. Engasgou, meu amor. Pode tossir. O fato das pessoas assistirem muitos contos na infância, quando na vida adulta faz sentido para ela alguma situação, e buscar essas referências nesses contos, ter essa consciência, não mais só assistir um conto e ficar na inconsciência, mas ter a consciência do que o conto representa naquilo, faz muito sentido e uma conexão muito forte, né? Muito. Porque é a criança que assistiu tudo aquilo de uma maneira, uma percepção, sem julgar, que geralmente na fase que assiste a criança não tem um julgamento, e depois ela cresce, ela pode crescer com aquela crença e aquela percepção desse conto, mas quando ressignifica na vida adulta, toda a vida da pessoa pode ser ressignificada através de uma historinha. Sim. Porque ela teve uma percepção lá atrás, e agora um hemisfério faz conexão com outro hemisfério, e aí faz sentido para ela, e aí a vida dela pode ser mudada através de uma simples, entre aspas, contação de história. Sim, porque veja, nos nossos atendimentos, né? Para a gente chegar num lugar de saúde, para a gente resolver um conflito biológico, a gente busca um momento que a pessoa viveu um trauma para entender qual é a percepção da realidade que essa pessoa teve Naquele momento do trauma. Momento do trauma, para quê? Para que ela tenha a autonomia, trazer isso para a consciência, para que ela tenha autonomia para mudar essa percepção. Porque quando ela muda de percepção, ela passa a, se esse evento acontecer novamente, ela vai olhar para ele de um jeito diferente e não vai mais ter doença. E o conto é uma puta referência para a pessoa. Muita, porque, de novo, não é pela intuição. Sim. Você não precisa de uma explicação lógica e linear. Então, quanto mais elementos internos, quanto mais histórias você alimentar, nutrir o seu ser, mais você vai ter ferramentas para buscar. Pô, vou te pôr numa fogueira agora. Ai, vai, você já me colocou em algumas ali. Ressignificar um conto de fadas para uma criança, você acha válido ou não? Não sei se eu entendi a sua pergunta. Vou dar um exemplo. Criança assiste João e Maria. Criança faz isso, né? Assiste 400 mil vezes na infância a mesma história. E ela fixa algo naquela história. Então, naquele momento, ela tem uma percepção. Certo? Quando ela cresce com uma percepção de mundo, que ela vai moldando isso. E talvez ela use João e Maria como referência. Mas talvez não seja... Ela não teve uma referência verdadeira, certa, boa, se é que é certo falar isso, né? Porque naquela hora a percepção dela era aquela, ponto, é a certa para ela. É o que ela precisava. É o que ela precisava. Então, quando cresce na vida adulta, usar uma contação de histórias, de uma história que a pessoa gostava muito e fazer um novo sentido, ressignificar na vida adulta, fabuloso. Tem uma força muito grande, porque ela assistiu muitas vezes aquilo, tem uma bagagem muito grande. E eu falo isso de novo por causa do Rei Leão. Que hoje eu assisto o Rei Leão de outra maneira. Sim. Mas você acha que as pessoas estão preparadas para assistir o Mufasa morrer de novo? Acho que não. Eu não. Ela mesmo não tá. Porque... A hora que ele fala, pai, vamos pra casa. Não. Principalmente sendo mãe. Ela respondeu, principalmente Deus, sendo mãe, também. não dá. Depois que eu virei mãe também, Eu falo isso agora porque faz mim, sentido pra mim, mas eu não sei como é que vai ser quando eu assistir de novo, porque... Agora a gente tem uma filha e eu não sei como é que vai ser. Mas essa é uma opção de você olhar. E essa é a proposta justamente do meu trabalho. Você pode olhar pelos eventos. E você pode olhar pensando assim, quem sou eu nessa história? Sim. E o que precisa morrer. E o fato de você gostar muito de uma história, você se identifica com algum elemento ou alguns elementos ali, né? Certo? Certo. É muito legal. Eu fiz esses dias eu estava fazendo conto-expressão numa escola lá da Espanha. E ela contou a história de um carvalho, né? Que esse carvalho, enfim, tinha montanha, tinha um carvalho, e ele tava assim super desanimado porque qual que era o princípio dele, a função dele, o que ele estava fazendo lá e tal. Até que um dia veio um passarinho e falou, olha, a criança que mora lá naquela casa, ela não pode andar e ela só consegue olhar pela janela e ela vê você. E ela é super feliz de ver você. Né? Bem resumido, contando essa história. E a montanha falava pra ele, não, você tem uma função e não. Terminou sua história, você pergunta pra cada um no grupo, o que você achou, né? Qual foi a parte que mais chamou a sua atenção? Pra uns, é a montanha. Pra outros, quem trancar aí? Pra uns, Fer, você dá uma giradinha ali que deu vento no ar. Pra uns é a montanha. Para outros, o que mais chama atenção é o carvalho, para outros já é a criança dentro de casa. E aí, veja, as pessoas que estavam trabalhando com mentoria, para o grupo que ela fez que estava trabalhando com mentoria, a grande maioria foi a montanha.
Uhum. Para outras pessoas que eram mais alunos, que ela teve uma turma de TDAH, era criança. Aí eu recém tinha voltado da formação do aprofundamento lá de comunicação não violenta, e aí pra mim foi o Carvalho, porque eu ficava pensando assim, gente, esse Carvalho tem uma necessidade não atendida. Uhum. E aí a criança atendeu a necessidade dele quando o passarinho contou. Então você percebe que o que é importante, o que é necessário pra mim neste momento, o meu interno, o meu inconsciente sabe o que é importante e eu fixo aquilo que me importa, pra mim encontrar o meu equilíbrio. Então você vai ouvir uma história, e outra, você já leu o livro, ouviu o filme que, putz, eu não tinha prestado atenção nisso, nessa parte do livro, quando eu li uma vez. Então vale a pena a gente pegar a história que a gente mais gostava na infância Muito. e dar um novo olhar agora. Muito. Tentar dar uma nova percepção. É tipo uma tarefa, né? Quem é aliás, você na história? É gostoso, porque é lúdico, é leve. Não pense que é infantil. A gente tem um lado, a gente precisa dessa leveza. E às vezes a gente vai conseguir enxergar muita situação da nossa vida pelo simples fato de você falar assim, qual era o desenho que eu mais gostava? Ah, era Cinderela. Com quem que eu me identificava na Cinderela? Qual que é a visão hoje que eu tenho de tudo isso? O que cada um representa o que nessa história? Né? Muito. Você pode moldar a sua maneira de pensar hoje e de repente até identificar algumas situações ruins, vamos falar ruins, que você está passando através da identificação do principal desenho que você tinha. Muito. Faz sentido? Muito. E eu pego, assim, eu pergunto, conforme eu vou conversando Vou com a assistir pessoa... de novo o Rei Leão. Vai, daí você vê o que parte agora te chamou a atenção que não chamou antes. Então, por exemplo, assim, mesmo a Bela Adormecida, a moça estava contando pra mim que quando ela era mais nova, a parte que ela mais ficava indignada era com esse pai, que tipo, como que casou com a mulher e as irmãs abusavam dele sem estar nem aí pra ela. Sim. Ela ouviu de novo a mesma história, e aí o que ela achou mais interessante foi, tipo, a parte que ela encontrou o príncipe. E aí você vai ver, quando ela tinha problemas de relacionamento com o pai mesmo, sabe? Uhum. Era um pai totalmente ausente, desligado, um pouco abusivo. E aí quando ela conseguiu trabalhar todas essas coisas na vida adulta dela, ela tava noiva, a parte que chamou quando ela tava noiva foi a parte do... Então tem muita relação, essa correlação ela existe. Você pode... Porque assim, quando a gente tá falando da gente, não sei se você já percebeu, a gente não se enxerga, né? E quando a gente fala e coloca aqui pra fora, a gente tem a condição de observar, né? E as histórias funcionam como isso. Então você não tá conseguindo entender, tô falando pra Perla, você não tá conseguindo entender o que está acontecendo com você, você pode usar a história como referência, como espelho. Putz, então foi isso que me chamou a atenção nessa história. Será que não é isso que eu tô precisando olhar pra mim hoje? Que louco, hein? É louco, é mágico, é louco. Nossa, o ser humano, ele... Por que você acha que as pessoas não falam da criança delas? Da parte infantil que elas têm? Porque... Eu sou de São Paulo, você é de Cascavel. Lá em São Sim. Paulo eu vou falar. Vai. Porque é como se lá não tivesse espaço para criança. É isso que eu ia te falar. Eu não sei aqui, mas lá em São Paulo eu não sei, parece que não tem espaço para isso. Mas Lá é um tentando devorar o outro, as pessoas vão para lá, é uma megalópole, cada um vai para um lado, vai para o outro. Aqui as pessoas se cumprimentam. Eu até vi isso no mercado. As pessoas falam oi, te olham nos olhos, esperam, te seguem para você dar bom dia. Lá a gente baixa a cabeça e finge que a pessoa nem tá ali. Uhum. Então talvez ali não tenha espaço para criança. Faz sentido isso, a gente não mostrar por conta da vida que a gente tem levado? A criança gritando ali. Eu acho que tem mais a ver, nem tanto com localidade, mas com o tempo, com a época. Tá. Né? Então, Aqui acontece isso então. Acontece, com certeza. A gente viu diferenças. Talvez porque mais São Paulo não, São mas Paulo é assim, São tipo, Paulo. Né? Né? Não, é muito. Uma loucura, né? Né? Verdade. Mas aqui também acontece isso. E eu acho que tem a ver com aonde, justamente, ó, veja. Quando eu falei pra você, putz, o que eu preciso pra estar na presença com os meus filhos e que dá bem-estar? Nossa, contar a história é uma coisa que faz com que eu me conecte com eles e que eu esteja na presença, né? Por quê? Porque estar por estar é difícil. Brincar de Lego, de carrinho é difícil. Por quê? Porque a vida inteira eu fui educada pra ter conhecimento técnico, pra ser alguém... Competir. Exatamente, pra competir. Pra ser melhor. O meu valor tá no quanto de salário que eu ganho, no quanto que eu produzo. E cara, isso é muito adulto, muito masculino, muito racional. Vamos voltar para a intuição, povo. Vamos lá pro lúdico. Resgatar esse lugar. Porque a criança é tudo isso. A gente vê na reprogramação, né? Até os 7 anos de idade, a criança tá se desenvolvendo neurologicamente. Uhum. Cabe a nós fazer esse papel
de racionalizar, de hemisfério esquerdo, de analisar. Por quê? Bom, primeiro porque a gente tem um banco de dados para fazer comparações e análises, que a criança não tem. A criança está fresquinha.